iniciar a nossa aula. Pois bem, bom dia, aula de Geografia, primeiro ano, Luísa Borba, né? O último a entrar aí, preencha a frequência, por favor, coloca o nome completo, a série e o turno no chat. Eu estou acompanhando aqui vocês, o último que colocou foi o Michael. Alguém aí entrou depois. Pois bem, bora lá. Eu vou apresentar aqui o material da aula de hoje. Eu vou pedir para que vocês abram o caderno de vocês com as respostas que vocês escreveram da atividade e coloquem a resposta no chat. Viu? Vão colocando aí as respostas de vocês no chat para a gente conseguir identificar bem. Quem tiver com o nome trocado no link, coloca ao final, entre parênteses, o seu nome, para eu poder identificar. Tem gente que está usando conta de outra pessoa, ou está usando um nome que não é... Que é bem... Oi. Eu vou colocar a minha, tá? É a Rayana, né? A Celiane, não. Tá, você coloca o nome entre parênteses ao final da sua resposta. Tá, eu vou botar meu nome mais embaixo, para saber que é eu. Isso, muito bem. Sempre façam isso. A maioria de vocês nem tem um nome trocado aqui, um nome muito doido que eu não consigo identificar. Pois bem. Professor. Oi. Eu não estava na última aula. Não estava. Quem não estava na última aula, acompanha. Então, abre o caderno, você vai escrever as respostas, você vai ver, né? E aí você acompanha. Tá. Carlos Vinícius, foi você que entrou agora por último, foi? O meu não tem, não, o nome. Eu coloquei o nome de novo aí. Ah, tá. Opa. Olha lá. Professor? Oi. Tá saindo eu aí. Saindo. Tá aparecendo esse vídeo aqui. Meu nome não é Antônio de Lima Monteiro, não. É Ana Célia. Ana Célia? Pois coloque seu nome correto. Pode Eu não sei escrever aqui. colocar. Eu não sei colocar. Colocar o quê? O nome. Escrever no chat? Você ainda não aprendeu a escrever no chat aí, não? Não. Tem que clicar, tem um botão, tem um íconezinho que ele tem 3 pontinhos assim no canto direito, quando você clica na tela. Aí você clica nele, aí aparece assim, ó, mensagens da chamada. Aí você clica na mensagem da chamada e aparece o chat. O último a escrever aí foi o David Lucas. Você conseguiu identificar agora? Aham. Pronto. Aí vocês escrevem. Isso serve para os demais também. Estou esperando a resposta de vocês. 1 minuto para vocês escreverem a resposta que está no caderno, colocarem no chat, para a gente iniciar a aula de fato. A primeira aula eu não fiz, não. Quem não fez a aula, acompanhe. Vai acompanhando no chat e escrevendo a resposta. A pergunta é: o que a geografia estuda? O que a geografia estuda? Já pode escrever. O que a geografia estuda? O meu áudio está muito baixo, Lucas. É para todos? Já coloquei lá, professor. Ótimo. O meu áudio está baixo para todos ou está baixo só para o Lucas? Para mim está baixo, professor. Só para o Lucas? Ou para todo mundo? Não, aqui tá bom. Porque, Lucas, o que pode acontecer? É alguma coisa você precisa de um microfone. Um fone de ouvido, no caso. Viu? Como é, professor? Você precisa de um fone de ouvido para ouvir melhor.
Porque se tiver para todo mundo, o problema estaria comigo, no meu computador ou aqui na minha internet. Mas se é só para você, é uma questão sua, que você tem que resolver isso. Aumentar o seu áudio, começar a utilizar fone de ouvido, ou pega emprestado, ou tenta comprar um fone de ouvido, né? Porque não tem como eu aumentar. Não vai adiantar eu gritar aqui que você não vai ouvir. Porque a questão é com o seu aparelho. Entendeu? Então, bora lá para as respostas. Já começaram a chegar respostas aqui. Né? A Rayana colocou. Para mim, a geografia estuda as características da superfície terrestre, os tipos de plantas, os animais, o meio ambiente, a ocupação do homem e o capitalismo e outros, né? Colocou ainda um etc. Outros. Muito bem. Laísa ou é Laísa? Laísa, né? Laísa. Laísa. A Laísa, a geografia estuda um pouco de tudo, como as ações do tempo, da natureza, do homem, estuda a economia, o clima, o relevo, o capitalismo, o espaço geográfico, a vida e a formação terrestre, os indígenas, os habitantes de uma cidade. Muito bem. Realmente, parece que a geografia... Será que tem alguém com o áudio ligado aí, com o microfone ligado? Desativa o microfone para não atrapalhar. Aí, se quiser falar alguma coisa, é só chamar, viu? Que aí... Né? Se não for falar nada para a aula, não fazer nenhuma pergunta ou comentário, deixa desativado. Que às vezes passa. Oi. Eu não fui essa daí, não. E agora? Você copia a pergunta, meu anjo, e depois copia a resposta. A pergunta é: o que a geografia estuda? Estava no material da aula que eu disponibilizei semana passada. Vocês não observaram, não? Tem que ficar atento ao grupo. Pois é, tem que ficar atento ao grupo. Se eu faltar, se vocês faltarem a aula num dia, pode ter certeza que o professor disponibilizou o material lá. Então, colega, se interessem. Pergunta para o colega, teve aula de geografia? O que foi que o professor passou? Tem material? Tem atividade? Vai atrás. Eu não tenho como ir atrás de vocês que estão faltando, não. Eu nem conheço vocês, para falar a verdade. A gente não teve contato, vocês não foram meus alunos ano passado. Não conheço nenhum de vista. Viu? Então, tem mais autonomia em relação a isso. A Maísa colocou isso, né? O Edariel, a geografia mostra um estudo bem exemplar sobre vários fatores, como o relevo, o clima, a terra, o tempo, etc. É essencial estudar geografia, pois ensina várias coisas legais sobre guerras, países e vários outros. Muito bem, você colocou entre aspas aí, sua resposta, Edariel, é a resposta de alguma pesquisa, que a aspa ela serve para isso, para expressar uma ideia de uma outra pessoa. A Yasmin colocou: a geografia estuda a capacidade de enxergar elementos dessa realidade que antes podiam passar despercebidos, estimulando assim a compreensão ao mundo ao nosso redor. É isso aí mesmo, né? A geografia ela traz diversas situações da nossa realidade concreta, material, enfim. Deixa eu só passar esse carro de som aqui. Liga o microfone, menino. Toda segunda-feira, o carro de som do supermercado aqui da frente passa anunciando que tem um monte de coisa. Eu vou fazer uma denúncia. Todo mundo sabe que a gente... Oi. Eu botei a resposta agora. Tá, eu tô lendo aí, tô descendo as respostas, tá? Só esperando o carro de som passar. Para mim, a geografia é uma ciência que estuda a superfície terrestre e a relação dela com os seus habitantes, né? Ela busca compreender como e onde vivem os homens, as plantas, os animais, os fenômenos climáticos da nossa terra. Está aparecendo com a resposta de outra pessoa aqui. Como é, professor? Professor? Está aparecendo a resposta de outra pessoa aqui. Estou lendo a resposta da LN. Aldene.
Ó, a geografia estuda os relevos e as plantas, climas, os hemisférios, os territórios e os fenômenos da natureza, etc. A geografia adriana, não, Isaíris, né? É o relevo, a vegetação, cuidar do nosso planeta, cuidar do meio ambiente, o clima, os mares, as paisagens, percepção do espaço. Alana, ciência que trata da descrição da Terra e dos estudos dos fenômenos físicos, biológicos, humanos que nela ocorrem, suas causas e relações. É Clive, é? A pronúncia correta? Cliver Lima? Tô correto? Tô falando certo? Clive. A geografia estuda a Terra e sua ocupação pelos seres humanos, estuda também o relevo, a vegetação, os fenômenos climáticos e outras coisas. A geografia é uma ciência muito importante hoje em dia. Isso aí. Kailane, o clima, a terra, a ocupação do homem, a divisão de regiões políticas, relevo, geografia, essas coisas, né? Jairo, a geografia é uma ciência que estuda as características da superfície terrestre, dos fenômenos climáticos, da ação do homem no meio ambiente. E o Carlos Eduardo, clima e relevo, vegetação e os mapas, os relevos, os terremotos, estuda a superfície terrestre, o mar e os tsunamis, os vulcões. Eu acho que tentou colocar tsunami, né? Talvez o corretor tenha de dar uma controlada aqui, Carlos Eduardo, que é normal, que é natural. Pois bem, muitas respostas. Vocês identificaram vários elementos que a geografia estuda, principalmente os conteúdos escolares, né? Veio muito relevo, muito clima, muita vegetação. Parece que isso está muito na mente de vocês, que é o que a geografia estuda. E, de fato, a geografia, os conteúdos geográficos, quem está com o microfone ativado, desativa o microfone, por favor, para não estar de cochicho. E aí, esses elementos dos conteúdos da geografia, a gente sempre deve perceber que eles se relacionam com a nossa vida. De nada adianta estudar o clima, a vegetação, o relevo, se nós não estabelecermos essa relação que nós temos com esses elementos e que eles têm com a nossa vida também. Todos nós dependemos dele, né? Vocês concordam ou discordam? Concordam ou discordam? Concordo. Concordo, claro. Também. De sim. Concordo. David está colocando aí de novo. Concordo, muito bem. Ótimo. Quando eu fizer essas perguntas assim, vocês manifestem. Ou abram o microfone para responder, ou colocam no chat. Podem ficar à vontade. Ligar o microfone. Mas de maneira organizada, um de cada vez. Ótimo. Então, vamos prosseguir, já que vocês todos concordam. Vamos para a correção da atividade, né? Foi sugerido que vocês escrevessem, vocês já colocaram no chat. E, de uma maneira geral, a resposta aqui, para quem não participou da aula passada, e para vocês também reforçarem ainda mais as respostas, é o que é a geografia. E o que a geografia estuda, ok? Então, o que a gente deve, deixa eu colocar aqui minha caneta. A geografia, essa palavra aqui, geo, se a gente dividir aqui e for na etimologia da palavra, na formação da palavra, lá no grego, geo, que significa terra, e grafia, que significa estudo, nós vamos perceber que a geografia é a ciência ou a disciplina que vai se dedicar a estudar a terra, ou os fenômenos, né, os elementos que estão contidos na terra. A terra não é a terra, barro, esse chão que a gente pisa, não. É a terra planeta, conforme está passando aqui, está mostrando na imagem para vocês. Então, todas essas disciplinas, todas essas áreas do conhecimento que tem essa palavra grafia, está relacionada a estudo, é o estudo de alguma coisa. É o estudo de alguma área, é o estudo de alguma dimensão da nossa realidade. Além da geografia, qual outras que vocês já ouviram falar que tem esse sufixo, grafia? Além de geografia. Lembrem aí.
Acho que vocês até colocaram aqui no chat. Qual é a outra, gente? Diga aí. Ninguém lembra? Repita bem a pergunta, professor, por favor. Geografia. Esse sufixo aqui, grafia, significa no grego, tem um significado no grego, que é a origem da palavra geografia para estudo. Tudo que tem, toda palavra que tem o seu final chamado grafia, é o estudo de alguma coisa. Na geografia, é o estudo da Terra, dos elementos da Terra. Mas quais são as outras áreas do conhecimento que terminam com o final grafia? Que vocês já ouviram falar, que vocês lembram, além de geografia? Caligrafia. Caligrafia, o que mais? Biografia. Geografia não pode, já foi falado. Ortografia. Ortografia, já falaram dois aí da língua portuguesa, ortografia e caligrafia. Na geografia tem uma também, tem várias, que é o estudo dos mapas. Já ouviram falar do estudo dos mapas? Que termina com grafia? Cartografia. Cartografia. Já ouviram falar da hidrografia? Já. Já, hidrografia também. Então, todas essas áreas do conhecimento que tem no final grafia, relacionada ao estudo de alguma coisa. A hidrografia, por exemplo, que a gente estuda na geografia, o estudo das águas, porque hidro, H-I-D-R-O, vem do latim, do grego, eu acho, que significa água. Então, é o estudo da água, o estudo do comportamento da água, dos rios, dos lagos, dos mares, dos oceanos. Então, tudo que envolve a água, a acumulação de água na superfície terrestre do planeta, também no seu interior, é responsável pela hidrografia. Entendeu? Porém, esse é o sentido mais geral do que é geografia, do que a geografia era no início do seu processo de constituição de disciplina, de área do conhecimento. Então, tinha-se todo um conhecimento sobre a Terra, sobre a localização, a distribuição dos fenômenos espaciais, onde era que ficavam as cidades, onde ficavam as áreas de produção agrícola, quais eram os mares, onde ficavam os continentes. Então, tinha-se um conhecimento já sobre a Terra, sobre a localização e distribuição dos elementos da Terra, os naturais e os sociais, e aí constituiu-se uma ciência. Então, a geografia, ela veio depois do conhecimento. O conhecimento, ele já existia, mas precisava de uma área, de um estudo que organizasse melhor esse conhecimento, que conduzisse melhor os ensinamentos. Tem alguém levantando a mão aí? É isso? Ah, professor, é porque eu apertei errado, vem. Tá. Quem quiser, pode levantar a mão, talvez eu não veja, porque eu estou projetando no meu computador a tela para vocês aqui, e estou no celular no chat, eu não consigo ver. Mas pode ou se pronunciar no chat e dizer que quer falar alguma coisa, ou abrir o microfone e dizer, professor, eu tenho uma dúvida, quero comentar alguma coisa. Sou fulano ou a fulana, viu? E aí veio a história do conhecimento. Primeiro veio o conhecimento acadêmico, né, lá na academia, na ciência, ou nas universidades, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, e aí se difundiu pelo mundo inteiro. Só depois de muito tempo que essa área do conhecimento já estava nas universidades, é que foi possível, né, organizá-la como disciplina escolar. Só um instante aqui, gente. Só botar aqui o timer para eu saber a hora de encerrar. Então, veio a disciplina escolar, que é esse conhecimento organizado para ensinar vocês sobre os elementos espaciais, né? Sobre a relação que existe entre homem, aqui é um sentido muito restrito, mas quando a gente fala de homem, a gente está falando de sociedade, e a sua relação com a Terra, com a natureza, com os elementos, né,
naturais. Então, o que a geografia estuda? A geografia estuda essa relação que acontece entre a sociedade e a natureza. Nós estamos nos relacionando diretamente. A nossa aula vai até 9h30, 9h40, viu? Então, nós estamos nos relacionando diretamente com a natureza o tempo todo. O que tem dentro desse copo aqui? Que vocês acham que tem? Água. Que eu estou bebendo o tempo todo. A água é um elemento que a gente que inventou a água, nós, seres humanos. Não se preocupem com quantidade de aulas. A aula vai até 9h30, 9h40. É 1 hora de aula, 1 hora, 1h10. Viu? Já falei isso para vocês, sempre. Então, o que a água vem? A água vem de onde? Fomos nós que inventamos a água, nós seres humanos. Fomos lá no laboratório e inventamos a água. Não. Essa água que nós utilizamos no dia a dia, ela é captada da natureza. Ela é extraída da natureza. Então, além da água, vários de outros elementos que nós estamos nos relacionando agora vêm da natureza. A nossa vida diária é uma relação cotidiana com a natureza. Porém, a gente transforma esse elemento da natureza em nosso benefício. E muitas vezes a gente transforma de maneira errada, de maneira equivocada, sem levar em consideração os danos causados a essa natureza. Então, justamente, a molécula de hidrogênio e oxigênio. Parece que as aulas de química estão surtindo efeito, né? Então, o que a geografia estuda? Para ficar ainda mais claro aí no chat para vocês, que vocês já sabem. A geografia vai estudar a relação entre a sociedade e a natureza em algum espaço. Dúvidas até aí? Alguém tem algum ponto a colocar? Não entendeu? Professor, explica de novo, eu não entendi essa parte. Ou podemos seguir? Pode seguir por mim. Pode seguir? Pode seguir, professor. Ótimo, tá claro aí, né? Tá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Ótimo. Que às vezes eu posso estar complicando demais a coisa, vocês... Agora vamos adiantar aqui no negócio. Quem está dormindo vai acordar agora. Então, mas onde acontece essa relação entre a sociedade e a natureza? Onde é que acontece? Que alguns de vocês colocaram na resposta aí, que a geografia estuda. Onde é que acontece? Na superfície terrestre? Na superfície terrestre, que a gente dá um outro nome de estudo. Que eu quero que vocês cheguem lá, mas a resposta não está errada, não, está correta. Na superfície terrestre. Qual é o nome que a gente dá para esse espaço que compreende toda a superfície terrestre, onde ocorre essa relação entre a sociedade e a... Espaço geográfico, muito bem. É do espaço geográfico onde acontecem essas relações. Mas por que é tão importante aprendermos sobre essa relação e sobre o espaço geográfico? Por que vocês acham que é tão importante? Explica de novo qual parte, Antônio. Me diga aí, para eu voltar. Não é o Antônio, não. Meu nome é Ana Célia. Pois tá, pois Ana Célia. Pois coloca o nome aí ao final, porque se ficar esse nome Antônio, eu não vou saber. Tá bom. Tá, desculpa aí, é porque eu tô vendo aqui, aí o nome que eu vejo, eu vou jogando. Ana Célia, qual foi a parte que você não entendeu, meu? Deixa eu explicar de novo. Ana Célia? A parte da professor, vai hoje? hidrografia. Oi, Ana Célia? A parte da hidrografia. Ah, porque eu estava falando da hidrografia, que é as palavras que terminam em grafia, quer dizer, do latim, significa do grego, perdão, estudo. Então, hidro significa do latim, do latim não, do grego, água.
Então, é o estudo da água. A geografia é o estudo da terra, da superfície terrestre. Ok? Por isso que eu fiz essa analogia. Aí vocês citaram caligrafia, ortografia, todas essas palavras que finalizam em grafia significam estudo. Estudo de alguma coisa. Entendeu? Agora? Uhum. Tá bom. Fiz só uma comparação para vocês saberem que não é só a geografia que tem essa denominação. É que várias outras palavras também ajudam. Tudo bem. Nas aulas tem que usar o livro também? É importante, eu vou sugerir a vocês que vocês utilizem um livro, mas sempre o caderno, tomando nota disso que eu estou falando, do que vocês estão colocando no chat, no áudio, é para vocês tomarem nota. Né, É para vocês... a primeira vez que eu estou participando. Pois é, ótimo, sem problema. Viu? Sempre com o caderno, e aí o livro eu vou vocês. Mas Desliga o áudio aí. vamos... Por que é tão importante aprendermos sobre a relação do espaço e a natureza, ou do espaço geográfico? Desliga o áudio aí. Hein, gente? Ainda está cortando o áudio? Não. Tá um pouco. Não? É porque, às vezes, a internet aqui, ela oscila, mas ela volta. É coisa de 5, 10 segundos. Viu? Se estiver oscilando muito, com muito problema, aí vocês avisam no chat. Viu? Às vezes o problema é comigo, às vezes o problema é com vocês aí. Ou só com alguém. A internet já está fraca, mas aí eu quero a resposta de vocês. Por que é tão importante aprendermos sobre essa relação? Eu falei da relação aqui, a minha relação com a água. Por que é importante a sociedade, nós aprendermos como a sociedade se relaciona com as águas? Se acabar a água do mundo, o que acontece? Morrer de sede. Todo mundo morre, né? Não vai ter mais vida no mundo. Não vai ter mais vida, porque nem a gente vai conseguir se alimentar, porque as plantas dependem de água para reproduzir, e nem nós vamos conseguir beber. Quem já assistiu aquele filme Mad Max? Muito bom, que já teve 2. O último é um remake. Né? 2016, se eu não me engano, ganhou até alguns Oscars. Que é aqueles carros de guerra, coisa e tal, no deserto. Ali é um filme de ficção científica que faz essa projeção do futuro sem água. As pessoas, eu já vi aquele filme é bom. As pessoas, é muito bom, as pessoas guerreando, brigando por água. Então... Como é o nome, professor? Oi? Como é o nome do filme? Mad Max, vou escrever aqui. Mad Max. Mad Max, o nome do filme. Viu? E aí ele trata sobre isso, né? Sobre a ausência de água no futuro, que pode acontecer, isso é um bem finito, ele pode ter um fim. Se a gente não souber como nos relacionar com a água pode acabar, a água potável, ela pode ficar cada vez mais escassa. E quando eu falo acabar, ela não vai acabar do mundo, mas ela pode secar em vários lugares, como que é o que já vem acontecendo. Grandes cidades brasileiras com problema de água, porque as pessoas não sabem se relacionar com a água. As pessoas não sabem consumir de maneira consciente. A população, ela polui as suas águas, não tratando os esgotos, jogando lixo de maneira inadequada. Então, se é importante a água para a gente, a relação que a gente tem com a água e com os demais elementos da natureza, nós precisamos aprender sobre eles. E como se dá essa relação? De maneira saudável. Porque essa relação, ela acontece no espaço geográfico. Então, nós precisamos saber como elas acontecem para a gente manter a nossa sobrevivência no espaço. Então, por isso que é uma importância vocês aprenderem geografia, vocês aprenderem essas relações,
para vocês aprenderem a se relacionar de maneira consciente, responsável, né, com esses elementos. Porque vocês vão estar consumindo diariamente, nós, né, no caso. Ok. Uma outra pergunta. Como você participa dela? Eu já dei a deixa aqui, né? Vou demonstrar aqui, ó. Eu Pode copiar isso no caderno, pode? Bota isso no caderno, anota. Pode anotar no caderno, pode fazer print da tela. Lembrando que eu vou disponibilizar o material para vocês depois lá no grupo. Qual é o nome da segunda pergunta? Ou vocês... Porque é tão importante aprendermos sobre a relação. Professor. E aí eu quero que vocês escrevam no chat como é que vocês participam. Você manda lá no grupo depois, tá? Vou mandar, meu, primeiro a aula, depois vocês se preocupem com isso. Eu já falei que vou mandar. Viu? Não se preocupem não, vou mandar depois. Até o final do dia eu mando, quando terminar a aula, depois, não sei, mas eu vou mandar. Não se preocupem não. Eu quero que vocês se preocupem com a terceira que eu acabei de colocar. Como vocês participam dela, da relação? Me dê um exemplo aí, coloquem no chat ou abram um áudio. Um exemplo de como vocês participam dessa relação, como vocês se relacionam com o espaço geográfico. Me dá um exemplo. Estou esperando. A gente vai mofar aqui nessa aula, esperando vocês escreverem. Mas a pessoa pergunta. Como você participa dessa relação entre a sociedade e a natureza? Eu dei um exemplo aqui, ó. Quando eu bebo essa água, é um exemplo de relação que eu tenho com a natureza no espaço. Me dê um outro exemplo. Como é a pergunta mesmo? Tá aqui, gente, bem aqui no vídeo, ó. Essa terceira pergunta aqui. Como você participa dessa relação que eu acabei de falar, da relação da sociedade com a natureza? Não falei que a geografia ela estuda as relações entre a natureza e a sociedade? Já falamos de onde ela acontece, já falamos da importância, mas eu quero um exemplo agora prático. Como é que você participa dela? Vocês, cada um de vocês. Me dê um exemplo aí, coloque no chat. Quando tem contato com a natureza, isso, ajudando a preservar a natureza também. É um exemplo, uma situação. O movimento na sociedade, quando vocês se transportam de um lugar para o outro, vocês estão utilizando a natureza. Não é só sair no lombo do boi e do jumento, não. Se vocês pegar a moto de vocês, igual o rio, né? O clima, sim, o clima. Um exemplo mais claro em relação ao clima. Tomar banho de chuva. Utilizar a água da chuva como irrigação da vegetação, da plantação, né? Tem gente que utiliza isso a seu favor. A Adriana colocou aqui, ó, o clima. Como é que eu vou fazer a relação do clima com a minha relação, né? Como eu vou me relacionar com o clima? Se a pessoa tiver um sítio, uma chácara, uma plantação, ela aproveita a água da chuva para irrigar a sua plantação. É uma relação entre a sociedade e a natureza. A respiração, né? Nós estamos utilizando gás oxigênio, pegar um bronzeado com o sol ou produzir energia elétrica a partir da energia do sol, que é muito comum, né? Os painéis solares. Tá muito. O que mais? Vamos lá, tem várias coisas. Aula de geografia que vocês estão tendo agora. Sem a eletricidade, sem a internet, sem essa estrutura toda, não seria possível a aula de geografia, porque eu não estou presente na escola, eu não estou presente na cidade, né? Pegar fezes de gado para fazer adubo, ótimo exemplo, viu, Daniel?
Isso mesmo, muito bem. Então, tem vários exemplos, vários. Vocês se relacionam todos os dias com a natureza. E essa relação, ela acontece no espaço geográfico. É esse espaço aí de vocês, que a gente dá o nome de Mirador. Mas Mirador é um espaço geográfico, como Teresina é, como São Luís é, como Colinas é. E vocês se relacionam só com o Mirador? Sim ou não? Mas, professor? Vocês se relacionam só com o espaço geográfico de Mirador? Não. 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 Quem aí fez consulta médica nos últimos tempos que precisou sair de Mirador para fazer consulta médica? Ou exame? Alguns de vocês, talvez, ou algum familiar de vocês. Professor, minha mãe em São Luís com a minha irmã. Aí ela foi agora. Então, vocês, na relação sociedade e natureza, utilizou mais de um espaço geográfico. O espaço geográfico de Mirador e o espaço geográfico de outra cidade. Quem aí de vocês tomou café da manhã hoje com meu cuscuz de milho? Eu não. Eu. Alguém comeu cuscuz de milho hoje? Eu. Não. Não. É Dariel. É Dariel. Você comeu cuscuz de milho. Vamos lá perguntar para Dariel. Pode ativar o áudio aí, Dariel. Dariel, você comeu cuscuz de milho hoje, no café da manhã. Mas você plantou milho? Não. Não, né? Não. E aí veio de onde? Como foi que você... Veio de onde esse milho? Essa massa de cuscuz? De alguma indústria. De alguma indústria que estava em outro espaço geográfico. Será se nessa indústria, a própria indústria plantou o milho? Não. Também não. Então, você está em Mirador, a indústria está em outro lugar e a plantação de milho está em outro lugar. Então, os três lugares estão se relacionando no momento em que você está comendo a massa de milho. Você utilizou o gás de cozinha que veio de outro lugar, que utilizou o fósforo que veio de outro lugar, que utilizou o fogão que veio de outro espaço geográfico. Então, todos os dias, gente, o tempo todo, nós estamos nos relacionando com o espaço geográfico de nossa vivência, e esse espaço geográfico de nossa vivência está se relacionando com outros espaços. O celular, né, o computador, a internet, isso tudo permite com que a gente tenha relações espaço geográfico local, regional e global. Então, percebam tanto que é importante a gente aprender sobre geografia, porque é a geografia que vai ensinar como entender essas relações. Vai fazer a gente pensar para além do espaço que a gente vive. Vai fazer vocês enxergarem essas relações, que elas trazem benefícios para vocês, mas que elas também, em certo modo, prejudicam a vida de vocês. Então, tudo isso é geografia. Então, a gente poderia sintetizar, né, finalizar dizendo que a geografia ela estuda as relações entre a sociedade e a natureza no espaço geográfico. No tempo passado e no tempo futuro, presente, e também o vislumbrar de um futuro. Olhem aqui. Observe essa imagem. Deixa eu ver se está boa aí para vocês. Vocês podem ampliar a imagem aí, ó. Pega na tela do celular e amplia assim para vocês verem mais de perto. Tem 4 quadrinhos. Esse é o primeiro quadrinho. E esse é o último quadro. Qual é a diferença que vocês conseguem ver, principalmente do primeiro quadro para o último quadro? Não tem diferença. Não tem diferença. Urbanização. Um processo de urbanização, né? Aqui, o que é que tem? Tem elementos de quê? Da natureza. Da natureza. À medida que o quadrinho vai passando, ele vai mostrando a mudança do tempo. Aqui já foi inserido o quê no espaço natural? O que é isso? Trilho de trem. Uma estrada de trem, uma ferrovia.
No quadrinho número 3, o que é que já tem aqui que não tinha no primeiro nem no segundo? Casas. A casa e a estrada. Só a casa e a estrada. Energia. Olha o poste aqui de energia. E no 4, o que é que tem mais? Casa, tem cercado. Tem... Outras casas aqui, ó, lá no fundo. Aqui já não dá. Estrada já. Trocaram os postes também. Botaram mais energia, botaram mais casas. Ou seja, aqui era só o espaço natural. À medida em que a sociedade vai interagindo, vai se relacionando, vai transformando o espaço, saindo de espaço natural para se transformar em espaço. Qual é o espaço que vai se transformando? Não, o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico ele é o espaço da relação, mas ele é o espaço da transformação também. O espaço geográfico, ele sempre está em transformação, porque a sociedade ela vai inserindo novos elementos, novos componentes, vai transformando, vai mudando para o seu benefício, para o seu interesse. Aqui é o quadrinho número 1. Ó. Percebam 2. Se a gente for perceber na linha do tempo, a gente vai ser inserido cada vez mais elementos. Aqui, ó. Olha a diferença desse quadro aqui inicial para esse último. Vocês conseguiriam dizer que esse espaço aqui é o mesmo desse? Não. 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 Se alguém não mostrasse a imagem na fotografia, você vai dizer não são o mesmo espaço. Porque ele foi tão transformado, ele foi tão modificado pela sociedade, destruíram toda a verdade. Olha essa árvore aqui, ó. Olha essa árvore aqui no início, como ela chegou nesse período aqui e estava só essa árvore. E depois não tinha mais nada. A sociedade substituiu. Isso parece com alguma cidade que vocês conhecem? Vocês conhecem algum lugar assim, algum espaço geográfico assim, que tem essa característica? Não. Não, não conhece. Mirador. Mirador. Mirador tem quantos anos? Na verdade é todas. Mirador tem quantos anos? Acho que 89? 89. 90. Vocês não sabem a idade da cidade de vocês. Vocês estão com Só sei quando tem. Mirador faz aniversário agora em março. Se eu não me engano, dia 27 de março. Mirador vai fazer quantos anos? 90. 91. $82. E professor, ela fez 99, é? 99? Digamos que aqui é o espaço de Mirador em 1941. Em 2021 serão quantos anos? Quem é bom de conta aí? Sem usar calculadora. Sei nem a minha direita. Você não saber a sua área, mas você tem que saber o da cidade que vocês moram. Vamos lá para aquela segunda pergunta do slide anterior. Por que é importante saber da relação? Vocês precisam saber, conhecer o espaço que vocês vivem. Mirador vai fazer 80 anos. Agora, em 2021. Se eu não me engano, é 80 anos. Ou é 80 ou 81. Mas 80. É 80. Se vocês entrarem no site do IBGE e procurar cidades, botar lá Mirador, vocês vão achar a idade de Mirador. Então, suponhamos que em 1941, a primeira pessoa que chegou encontrou isso aqui, ó. O rio Itapecuru, a vegetação, a natureza nua e bruta. Com o passar dos anos,
O primeiro morador foi inserindo sua residência, a família foi se multiplicando e outras pessoas também foram residindo próximas, as construções foram ficando uma próximas à outra, os acessos foram sendo construídos para ligar um espaço geográfico ao outro, a cidade foi crescendo, foi se modernizando, foi se transformando e está na Mirador de hoje, de 2021. Se chegarmos daqui a 5 anos, em 2026, será que o Mirador vai estar idêntica a hoje? Não. Não. Porque a cidade... Não, mas vai estar... Quase. Não quer dizer que ela vai se transformar totalmente. Mas ela vai passar por transformações. Qual foi a última transformação mais significativa que nós vimos na cidade aí nos últimos tempos? A praça. A praça ali na frente do Iedo. Foi totalmente transformada. Né? A quadra mudou, botaram a iluminação, botaram uma academia ali, mudaram totalmente, tiraram aquela parte onde tinha a cabine da TV, né? A praça ficou mais bonita, tiraram o chão, mudaram a iluminação. Né? Então, o espaço geográfico, a gente tem que entender que ele está em constante processo de transformação, porque há mudança na necessidade das pessoas, da sociedade que ali ocupam. Talvez há 10, daqui a 20 anos, a praça já não seja mais igual daquele jeito. Já tenha outros equipamentos. E isso vai acontecer com o restante da cidade. Talvez a Vila Cabral, a Chapada, né, o Alto, vão ganhar outros equipamentos públicos que vão mudar a sua paisagem, que vão mudar as condições do espaço geográfico. Ok? E aí eu finalizo com uma atividade para vocês. Vocês vão elaborar uma síntese reflexiva sobre as principais transformações do espaço geográfico de Mirador, né? E aqui eu trago para vocês algumas problematizações para conduzir o entendimento de vocês. Quais lugares sofreram maiores modificações em Mirador? E isso vocês tratam de todo o espaço do município, da zona urbana e da zona rural. Quais desses espaços, quais desses lugares viveram de forma menos intensa esse processo de modificação? Quais aqueles que tiveram menos transformações? Né? Essas modificações, elas trouxeram benefícios à população local de Mirador? Se sim ou se não, vocês vão justificar. Aí vocês vão elaborar um mini texto, no mínimo 5 linhas. Dizer, Mirador, as principais transformações de Mirador, do espaço geográfico de Mirador foram essas e aquelas. Os lugares que sofreram menos transformação foram esses, porque tem isso e aquilo. O que foi feito não trouxe benefício à população, ou trouxe, e justificar os motivos. Né? Então, vocês vão parar, vão pensar diante de tudo isso que a gente viu, vão lembrar daquela tirinha lá, da imagem, vão assistir a aula novamente, vão ver os comentários que vocês escreveram aí, vão lembrar e vão elaborar essa síntese, esse mini texto, entre 5 e 10 linhas, a mais do que suficiente. E aí, aquela mesma coisa, para quem estava na aula da semana passada e para quem veio a primeira, toda a atividade de geografia, ela deve ser encaminhada até sexta-feira, né? No horário matutino ou vespertino. Não encaminhe a atividade à noite, nem de madrugada. Né? Os meus horários de trabalho na escola é matutino e vespertino, manhã e tarde. Coloquem o cabeçalho lá no caderno de vocês, com o nome completo, com a série, com o turno. Escrevam lá o texto, a pergunta e a resposta e encaminhem a foto no privado. Ok? Atividade, encaminhamento sempre no privado. Dúvidas do que... Não. Não? Dúvidas sobre o conteúdo?